Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Então aqui chegamos ao ponto alto das técnicas do Taekwondo, que são as técnicas de ataque com as pernas. Por quê? Porque no Taekwondo, 90% das técnicas executadas são com as pernas, apenas 10% são com as mãos e braços. Em alguma estatística você tem ainda 95 para 5. Mas a ideia é que esses 10% em média do uso dos braços fique entre um ou outro soco e principalmente para a defesa, né? Principalmente a defesa baixa, a defesa alta, que se usa as mãos. Mas o mais importante no Taekwondo, aquilo que caracteriza o Taekwondo, que diferencia o Taekwondo de outras artes marciais, é justamente o uso dos chutes. Não é? Os chutes são a arma mais importante do Taekwondo. Então lá, a WT aperfeiçoou o lado esportivo do Taekwondo, fazendo com que as técnicas de pés fossem exploradas ao máximo, tornando o taekwondista um exímio chutador. Então esse texto aqui não sou eu falando, mas o Taekwondo é considerada a arte marcial que mais sabe, mais se adaptou, mais se estudou para usar as pernas como arma, ou seja, os chutes, tá certo? Então, ele se especializou em chutar das mais diversas posições, nas mais diversas alturas, com as mais diversas partes do pé, enfim, deslocando, pulando, saltando, trocando de base e tudo mais, tornando o Taekwondo vamos dizer assim, a grosso modo, o equivalente ao que é o boxe, né? Então, se no boxe você pode usar só as mãos, no Taekwondo você usaria, né, muito mais as pernas, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Ou seja, que o uso das pernas seja extremamente eficiente. Como eu já disse anteriormente, 90 para 10, tá? Em relação à porcentagem de uso. 90% ataque são com as pernas, 10% você tem o uso das mãos, tanto para ataque quanto para defesa. Os chutes são aplicados das partes dos pés, aproveitando toda a extensão do joelho, que dá a direção do chute. Então, aqui nós temos uma das condições, assim como no soco, a gente falou da biomecânica do soco, aqui a gente tem uma das condições biomecânicas mais importantes do Taekwondo. Então, às vezes, quando uma pessoa está iniciando a prática do Taekwondo, do Karatê, do Muay Thai, e os chutes estão saindo torto, não encontra o adversário, às vezes o problema está justamente na direção em que se encontra o joelho da perna que chuta, pois o joelho é a que dá a direção do chute. Conforme o pouquinho de ângulo que você vira a tua perna para chutar, você já não vai encontrar o alvo naquela posição. Se o alvo é frontal e você girou o teu joelho um pouquinho, ele não vai encontrar, e se encontrar, não vai encontrar com a potência que deveria, tá certo? Então, se faz muito importante reconhecer e entender que o chute vai se dar pela extensão do joelho, porque justamente é o joelho que dá a direção ao chute. A perna mais forte é colocada atrás, pois o chute ainda terá a força do quadril. Isto é uma condição que hoje em dia se pensa, porque como vimos anteriormente, dá-se ênfase hoje no Taekwondo atual, no Taekwondo competitivo atual, que a perna da frente é a perna que está pontuando. Então, tem se mudado um pouquinho esse conceito, não que esteja errado, aqui não está errado, ainda continua, até porque se você deixar a tua perna mais forte atrás e você for chutar, não é? E você chutando, você vai ter o giro do quadril, que vai aumentar a força e a velocidade desse chute, ou seja, vai tornar ele mais potente. Porém, a perna da frente hoje em dia, ou seja, a perna que está mais próxima ao adversário, é ela que tem feito mais pontuação. E aí é que algumas pessoas do Taekwondo acabam ficando, principalmente os mais antigos, acabam ficando um pouco receoso com o caminho que o Taekwondo está tomando, porque viram o Taekwondo de fazer pontos, porque a perna da frente não vai ser tão potente para nocautear um adversário, mas em compensação ela vai fazer muitos pontos. Então, como competição, como esportivo tá ok, como marcial acaba faltando um pouquinho, principalmente na visão dos mestres e dos praticantes mais antigos. Tá? Os chutes podem ser aplicados nas mais diversas direções. Ele pode ser para frente, para trás, para as laterais, para cima, para baixo. A trajetória pode ser retilínea
ou direto, pode ser curvilíneo circular, ascendente, descendente, engancho, com salto. Nós vamos ver cada um deles, mas aqui tem alguns exemplos. Ó. Aqui é uma trajetória retilínea com salto, aqui é uma trajetória curvada, não é? Aqui ele só saltando, aqui ó, a famosa voadora, não é? A famosa voadora, é Chimil Yopchagi, né? Aqui esse chute chama-se Mudumbal Upchagi, é um chute dado com as duas pernas. Então, quando se brinca, né? Chutar com as duas pernas cai, no taekwondo não cai. Você aprende a como chutar com as duas pernas sem cair. É lógico, gente, que se for pensar em relação à competição, até um confronto mais real, dificilmente você usa esse tipo de chute aqui. Perdão. Dificilmente se usa esse tipo de chute aqui. Esses dois. Né? Esse aqui é muito usado na competição. Aqui acabou acontecendo de pegar a parte de trás do adversário formando um gancho, mas geralmente não ocorre assim, mas é um chute que acaba acontecendo. O Mondolyochagi, Furyochagi. E aqui é uma sequência de dois chutes, né? Um up do ball, que ele finta com a perna da frente e vai chutar com a perna de trás. Isso aqui é bem comum também em competição. Esses dois, não. Como estava nesse aqui, você pode usar várias partes do pé para chutar. Você pode usar a sola do pé, a lateral externa do pé, a meia ponta, o calcanhar, o dorso do pé. O joelho pode, mas não em competição. A joelhada no taekwondo é proibido. No taekwondo de competição é proibido a ajoelhar. Tá certo? Você pode usar a ponta. Alguém chuta com a ponta dos pés, sim. Em defesa pessoal, se ensina a chutar com a ponta do calçado. Então você pode chutar sim com a ponta. Claro que você chutar com o pé sem estar calçado, você provavelmente vai ter um entorse nos dedos. Mas é possível sim. Tá ok? Aqui, os chutes podem ser executados com a perna da frente ou de trás. Enfim, aí é uma questão de estratégia, mas a ideia é mais ou menos assim. A perna de trás é a perna que vai finalizar, e a perna da frente é a que vai manter a distância do adversário e vai abrir o adversário. Funcionaria como assim? A perna da frente seria o jab no box e a perna de trás funcionaria como o direto, ou seja, ela vai finalizar, vai tentar um golpe mais contundente. Como eu disse, na forma atual de se praticar taekwondo, a perna da frente acaba fazendo essa função de fazer essas duas funções, tanto a de manter a distância quanto a de pontuar. Tá ok? Ó. Chutes com a perna da frente, as vantagens dos chutes da perna da frente. Distância a percorrer, permite menor distância a percorrer, permite desencadear uma sequência rapidamente. Desvantagem, pouca movimentação de quadril, por consequência, menor potência, o que a gente já falou à frente. Então, quando ele fez um step, então ele levanta a perna da frente, ele faz o step, pulando numa perna só e lança um chute lateral. Então, ele perde em potência, porém, ele consegue percorrer uma distância, uma menor distância, e pode desencadear uma sequência, como diz o texto, ou seja, ele chuta aqui, essa perna já cai aqui, entra outra, enfim, tá certo? Os chutes com a perna de trás são os que têm mais potência devido à grande movimentação de rotação de quadril, que gira para completar o movimento. É um tipo de chute mais utilizado, representando 50% das técnicas aplicadas. Tá? Aqui uma ideia, ó, ele veio direto com a perna de trás, não é? Levantou, direcionou o chute, girou o quadril e o chute acertou com o dorso do pé na linha do abdômen do adversário. A desvantagem, fácil de ser contra-atacado quando executado de maneira direta. Ou seja, se você não fizer um step, se você não fizer um step, não fizer uma finta, um movimento de corpo, se você for direto, como esse desenho está mostrando, esse aqui poderia contra-atacar girando o tronco, dando as costas e acertando com essa perna. Aqui tem os chutes básicos. O Upchagi, que é o chute frontal, né, que você pode utilizar tanto
a meia ponta, como pode ser até o calcanhar, não é? Até a sola do pé, o peito do pé, o dorso no caso, a ponta dos dedos. Então é o chute para defesa pessoal, é o chute mais importante que alguém precisa saber para defesa pessoal. Para competição exige até um arsenal maior, tá? A ideia dele é atingir genitais, abdômen, queixo, ou seja, ele pode ser direcionado às 3 alturas, né? Baixo, médio e alto. Porém, no taekwondo de competição só pode ser abdominal e queixo, tá certo? Então, dentro da biomecânica dele, deve ser o joelho estendido e o pé fica em um ângulo de 45 a 90 graus com o calcanhar levemente levantado. Então, esse é um dos erros biomecânicos mais percebidos na execução desse chute. Deixa eu mostrar ele aqui. Na execução desse chute, é que ali dizia assim no texto: então ele é um chute de trajetória retilínea, você vai levantar o joelho e vai estender esse joelho. Você pode acertar tanto com a meia ponta, quanto com o pé inteiro, quanto com o calcanhar, enfim. E o pé de base, que é o que mencionou o texto agora há pouco, ele deve ficar ou no ângulo de 90 graus ou no ângulo de 45. É o mais comum ele ficar no 45. E é permitido um leve levantamento do calcanhar. O que acontece na maioria das pessoas, principalmente os iniciantes do taekwondo? Eles acabam levantando muito o calcanhar, ficando na meia ponta na base, o que compromete a estabilidade, né? Podendo provocar um desequilíbrio ou se colocar numa situação de ser desequilibrado mais facilmente. Mas por que a pessoa levanta tanto o calcanhar? Porque ela acha que levantando o calcanhar ela vai aumentar a altura do chute. Ela pode até aumentar a altura em que vai alcançar o chute, mas ela compromete o equilíbrio. Então, para isso, entra o treinamento, os flexionamentos, para que se aumente a flexibilidade, né, o ângulo articular. Então, não se recomenda levantar o calcanhar ou levemente. Aqui é um dos chutes mais famosos, um dos Upchagi mais famosos, até porque o Anderson Silva, que está aqui enfrentando o Vitor Belfort, o Anderson Silva, ele começa em Curitiba com o mestre Hong Sun Kang, treinando o taekwondo. Então a trajetória marcial do Anderson Silva até se tornar o grande campeão do UFC foi iniciada com o taekwondo, e aqui ele volta às raízes dando um chute frontal. Para quem assistiu essa luta, quem não assistiu, recomendo, acho que é uma das melhores lutas do UFC. Ele dá esse chute frontal que encaixa inteiro perfeitamente entre a guarda do Vitor Belfort. Assistam a luta para vocês saberem a emocionante sequência disso, ok? Aqui temos o outro chute básico, que é o Yopchagi, que é o chute lateral, não é? A ideia é: levanta-se o joelho, a biomecânica dele. Então você levanta o joelho à frente, como no Upchagi, como no chute anterior, no chute frontal. Aí você vira o quadril, vira a base. Para que você vire o quadril, é necessário que você vire o pé de base também, tá? Que vai ficar mais ou menos no ângulo de 160, ou como está esse aqui que eu coloquei em todos os slides, ele está dando um Yopchagi, não é? Um chute lateral alto, um Orgul Yopchagi, chute lateral alto, em que ele virou o pé 180 graus. Mas se você conseguir, a maioria das pessoas conseguem deixar ele em 160 graus mais ou menos. Agora, algumas pessoas, principalmente iniciantes, acabam querendo deixar ele reto e tentam chutar lateral. Ou seja, se você deixar o pé para frente, menos de 160 graus, e girar o quadril, você vai causar um desequilíbrio a si mesmo, não é? Olha aqui então, ele também aqui virou a 180, é mais comum nas pessoas já com um longo tempo de prática. A ideia é que você possa ter como área de contato a sola do teu pé ou a lateral, a borda externa do pé. E a ideia também, ele pode ser executado para acertar tanto a parte baixa, né, principalmente o joelho, usado muito em defesa pessoal, mas também a região do abdômen, assim como o rosto. Do Yopchagi é um chute semicircular que ele inicia a trajetória basicamente como os outros. Você levanta o joelho, gira o pé de base, num primeiro momento no ângulo de 90 graus, aí você vai continuar girando o quadril e vai estender a perna, deixando o pé de base, esse pé que fica em 160 graus, porém agora você não vai utilizar a sola do pé, você vai utilizar o dorso, ou o famoso peito do pé,
para se atingir. Então a biomecânica dele nos diz que ao girar, como eu até mencionei já, a primeira parte você vai ficar com um ângulo de 90 graus no pé de base, né? E depois a fase final do chute você já estará num ângulo no pé de base de 160 graus. Esse giro de quadril, tudo já vimos, vai dar a potência ao chute, ou seja, a força e a velocidade. Então temos aqui, aqui um ângulo de 160 graus, aqui ele acertando com o dorso do pé na cabeça. O Dolio-Chagi é o chute mais utilizado para acertar a cabeça. Considerando as regras, o chute na cabeça ele tem um valor bem alto, então procura-se fazer bastante esse chute, tanto com a perna da frente quanto ele vindo com a perna de trás. Tá? Aqui temos outros chutes. Tui-Chagi. O Tui-Chagi é o chute mais conhecido para contra-ataque. Não é? O chute é executado mais ou menos da mesma forma, só que você vai girar o teu corpo completamente para trás. É um chute para trás. É um chute que você vai dar para trás quase como um coice. Agora deixa eu só falar um negócio que eu havia esquecido. No que diz respeito aí à técnica propriamente, principalmente de atletas competidores, a ideia é que quando se chuta, você mantenha um joelho muito próximo ao outro. Então, se eu vou pegar minha perna de trás para dar um chute frontal, eu não afasto ela da linha média do meu corpo para daí eu chutar. Nem se eu for dar um semicircular. Eu não afasto. E a gente vê isso muito em lutadores profissionais do UFC que tentam chutar e que não passaram por esse estudo da correção da mecânica do chute. Eles afastam o joelho da linha média para ele dar o chute. Isso telegrafa o chute, isso conta a intenção dele. E a partir do momento que você consegue passar um joelho próximo ao outro e deixar para virar já na trajetória média para a final do chute, isso realmente dificulta a defesa do adversário. Tá? Mas voltando ao Tui-Chagi. Então ele é um chute para trás. Então a biomecânica dele diz assim, levanta-se a perna e chuta para trás, passando o joelho próximo ao outro. Ok. Deve-se olhar o alvo por cima do ombro. Então a gente procura, quando eu viro de costas para o meu adversário, eu vou procurar ele pelo ombro do lado da perna que vai chutar. Pode-se atingir o tronco ou o rosto, mas também o joelho, mas não na competição. Lembrando, a competição é essa da cintura para cima. É utilizado em lutas na ofensiva e principalmente como contra-ataque. Ele é a técnica mais utilizada como contra-ataque. É esse giro para trás, esse chute para trás. Tá? Ele tem lá um outro irmão, vamos dizer assim, mas eu não vou chegar ao caso aqui, que seria um Torai Yop-Chagi, que ele é mais lateralizado. Esse aqui, o Tui-Chagi, é um coice mesmo, ele é para trás mesmo. A ideia é que um joelho passe próximo ao outro e você estenda a tua perna. Para que aumente essa altura, você pode abaixar o tronco. O problema de abaixar o tronco é que se ele desviar aqui, você fica com a cabeça muito próximo da perna dele. Ou seja, são as ações e reações, não é? São as causas e consequências, enfim. É um jogo de xadrez, toda luta é um jogo de xadrez. Você expõe uma peça sabendo que você pode ter ela capturada, mas às vezes você expõe essa peça pensando em jogadas à frente para vencer. É assim que funciona. Tá? O Bandolyo-Chagi, esse é o chute mais utilizado no Taekwondo. Anteriormente, há muito tempo, no meu tempo, chamava-se Up Dolyo-Chagi, up para frente, Dolyo semicircular. Então a ideia é que esse seja um chute semicircular, que a trajetória dele seja mais retilínea do que circular. Então ele é o chute mais utilizado no Taekwondo. E o alvo dele é o tronco. Se o Dolyo-Chagi, que seria o pai dele, é atingir a cabeça, o Bandal é para atingir o tronco, basicamente. Então é esse chute aqui, tá? No que diz respeito à biomecânica, a pé de base dele vai ficar no ângulo de 90 graus a 45. Então é como se ele, na hora de executar o Dolyo-Chagi, que é aquele da cabeça, que você vai bater com o dorso do pé na cabeça, e que na fase final do chute o pé de base vai ficar em 160 graus, nesse aqui, quando você inicia erguendo o joelho, quando você ergue o joelho e vai fazer o giro de quadril e o pé vai virar em 90 graus, ele termina aqui, você já estende a perna aqui mesmo. Então ele é como se ele fosse um chute frontal em que você vira um pouco o quadril. Por isso que antigamente ele era chamado de Up Dolyo-Chagi, né? Hoje em dia só Bandolyo-Chagi. Ok? An-Chagi
É um chute de cobertura, ou seja, um chute que é bem alto, cujo alvo será a cabeça, e a ideia do chute é que ele seja feito um círculo, né, de fora para dentro. De fora para dentro. Olha aqui, ó. É feito um círculo, olha lá, a perna, aqui no caso ele saiu de trás com a perna vai fazer um círculo que vem de fora, ó, ela veio de fora para dentro. A ideia é atingir com a sola ou com o calcanhar a cabeça do adversário. Muito usado como sequência, tem uma sequência muito comum no taekwondo, você bate bandala chagi para afastar ou para tirar a atenção do adversário, e com a perna de trás você arremata com o one chagi na cabeça. Então é uma das sequências de golpe do taekwondo mais utilizada.